Fala pessoal, continuando, né, agora falando um pouco mais, né, detalhadamente. Então vamos voltar um pouco mais para esse circuito, certo? Então a gente tem a parte de potência, né, que aqui tem os meus sensor início de curso de S de A, né, no meu fim de curso S2 de A, né, no meu cilindro A, meu início de curso S5 no meu cilindro B e meu fim de curso aqui S4 do cilindro B. Certo? Então, como vai acontecer? A gente precisa analisar o processo, né? A gente tem que criar naquela tabelinha, né, de sequências. Então, o grande segredo está nessa tabela. Né? Se caso vocês consigam interpretar o que esteja ocorrendo, né, e não se perder, né, no processo, né, tranquilamente. O que acontece? Então, o projeto ele pede o quê? Que se apertar S1, né, então, na hora que eu acionar S1, e vai energizar quem, né? Y1, certo? Y1, né? Que é responsável por acionar o meu cilindro A, em qual grupo ele pertence, né? Então ele pertence o quê? Né? O avanço de A, ele pertence ao setor 1 e também o recuo de B também pertence ao meu setor 1, certo? Então quem que é o meu setor 1? Então eu dividi aqui em setor 1, certo? E setor 2. Então, no meu setor 1, o que vai acontecer no setor 1? Ele vai avançar o meu cilindro A, certo? E vai recuar quem? O meu cilindro B. Lembrando que ele só vai recuar B quando, né, o meu cilindro B avançar, chegar no seu fim de curso lá, acionar S5, ele vai acionar Y4. Então, basicamente, o que vai acontecer no setor secundário, né, nos meus setores secundários aqui do meu grupo 1, ele vai avançar meu cilindro A e vai recuar B, certo? E esse S5? Esse 5 é uma condição, né, para que ele seja, o meu cilindro B esteja recuado, mas a gente vai chegar nisso daí. Então, o meu setor 2, quem que vai ser responsável? Né, o meu setor 2 vai ser responsável para qual tipo de acionamento? Para recuar A e avançar B. É basicamente isso, é só colocar nos setores, não tem dor de cabeça. Então, no meu setor B, no meu setor 2, eu vou acionar quem? Eu vou recuar A e vou avançar B, certo? E quem que é S3, né? S3 é uma condição, o que? Para que B seja, né, avançado. Então A vai ter que estar totalmente recuado, né? Chegar no seu início de curso, né? E acionar esse fim de curso S3 para deixar energizar a Y3. Beleza? Então, basicamente, pessoal, a gente já separou os nossos setores secundários, certo? O nosso grupo 1 e o nosso grupo 2. O grupo 1 será responsável para avançar A e recuar B. E o meu setor, né, o segundo grupo é responsável para recuar A e avançar B. Então, na hora que eu acionar S1, né, ele vai energizar Y1, avançando meu cilindro A, ele vai chegar no fim de curso S2, vai fechar seu contato aqui normalmente aberto, vai energizar K1, né, K1 vai fechar seu contato de selo, fazendo com que, né, então o meu primeiro setor é responsável para avançar A e retornar B, certo? Só que o B ele só vai ser recuado quando ele chegar, o meu sensor, o meu B, estiver avançado e chegar no meu fim de curso S5. Então, na hora que eu acionei K1, né, ele vai inverter, vai fazer a cascata do que? De K1, né, o K1 que estava fechado, ele vai mudar de setor. Então, ele vai abrir esse contato fechado e vai fechar esse contato aberto. A partir do momento que ele troca o setor, ele entra no meu setor 2, ele vai fazer o quê? O meu setor 2 não é responsável para recuar A, então beleza, a hora que ele passou para o setor 2, ele vai recuar A, certo? E quando o A chegar no seu no seu início de curso recuado, que é o S3, ele vai fazer o quê? Avançar B. Quando ele avançar B, pessoal, quando ele avançar B, né, ele vai avançar B, ele vai chegar aqui no meu fim de curso, o quê? S4. Então, o S4 vai ser responsável o quê? Né, a próxima sequência minha não é retornar B, então justamente isso. Então, a hora que o meu cilindro B chega no fim de curso S4, ele
abre seu contato aqui, certo? Ele abrindo o seu contato, ele vai desenergizar K1, né, derrubando o seu selo. Se eu derrubo o meu selo, aqui volta a abrir, aqui volta a fechar, né? Voltando a fechar, o que vai acontecer? Né? Aqui, S5, né, quando ele está encostado, ele está aberto, e quando ele não está encostado, ele está fechado. Então, como ele está né, totalmente avançado aqui no S4, então esse contato meu aqui, né, do início de curso S5, né, ele vai estar fechado. Se ele está fechado, ele vai energizar quem? A minha solenoide Y4, fazendo com que o meu cilindro B recue, certo? Então, o meu cilindro B recuando, ele vai energizar, né, a Y4, recua o meu cilindro B, chegou no S5, né, o meu contato aqui de S5 ele volta a abrir e aí tem a condição de fazer novamente o ciclo aí, certo? Isso é um exemplo de cascata, certo, pessoal? Então vamos lá. Então existe, né, esses setores que eu apresentei para vocês, que com 2 setores, com 3 setores, 4 setores, mas o mais indicado, o mais fácil de se trabalhar, né, seria esse padrão aqui. Então, o que que esse padrão, como vai funcionar esse padrão, certo? É o que? O sensor de habilitação do grupo 1. Então, esse sensor de habilitação do grupo 1, né, seria o que? Né? Seria o fim de curso do último acionamento lá, né, que vai dar condição para não travar o meu circuito. E quem que é o sensor de habilitação do grupo 2? O sensor de habilitação do grupo 2 seria o quê? Né? Então, quando a gente vai querer mudar os setores, vamos supor que eu tenho 2 setores, né? 2 setores, o meu setor 1 está energizado, da hora que terminar a última sequência do meu setor, vamos supor que seja, né, meu B+, então a hora que o B+, né, o meu cilindro chegar no fim de curso, né, esse B, ele vai desenergizar aqui, vai acionar esse sensor de habilitação do grupo 2, ele vai abrir esse contato, derrubando o K1, né, e fazendo o quê? A hora que ele derruba K1, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar a fechar aqui e vai energizar quem? O meu grupo 2. Então, o princípio é o quê? A hora que eu acionar, ele vai fechar, né? Ele vai abrir esse contato, desenergizando o meu grupo 2, fechando o contato de K1 e energizando o grupo 1. Né? O grupo 1, né, vai ser dependendo do que, da lógica, da sequência que a gente, né, queira trabalhar. Certo? E quando a última sequência do setor 1, né, chegar ao último acionamento, a última sequência que seja o B, e chegar no fim de curso, ele vai o quê? Então aqui vai atuar, né, esse sensor de habilitação, ele vai abrir, vai derrubar o meu selo, derrubando o meu selo, aqui volta a abrir, desenergizando quem? Meu grupo 1, né, e voltando a fechar, energizando quem? Meu grupo 2. Então esse é um padrão bem mais utilizado aí na parte de cascata, certo? E aqui o que? Aqui seria uma base para 3 grupos. Então, 3 grupos vai funcionar de que forma, né? Sensor de habilitação. Quem que vai acionar, né, o meu K1? Então, vou ter que ter um meu fim de curso ali do último movimento para a gente não ter o travamento do nosso circuito, certo? Então, um botão de partida, a hora que eu acionar, ele vai acionar K1, vai fechar o selo, certo? Então, K1 vai entrar aqui e vai energizar o meu grupo 1. Realizei a minha sequência do grupo 1. A hora que chegou no último movimento do grupo 1, ele vai fazer o quê? Vai habilitar o sensor de habilitação do grupo 2. Então, ele vai abrir K1, vai energizar quem? K2, certo? Um contato aqui vai fechar K2, energizando K2, fecha o selo, então ele energiza quem? O meu grupo 2. Energizando o meu grupo 2, né, o último movimento do meu grupo 2, ele vai fazer o quê? Ele vai acionar quem? Vai habilitar o meu grupo 3. Então ele vai derrubar K2, certo? Derrubando o K2, ele vai fazer o quê? Então K1 e K2 está desenergizado. Quando eles estão desenergizados, eu alimento quem? Meu grupo 3. Então, quando eu tiver K1 energizado, meu grupo 3 não entra. E quando eu tiver com K2 energizado, meu grupo 3 também não entra aí na sequência. Certinho? Então, e o processo para vários outros tipos de acionamento, sequência,
é simplesmente ir incrementando. Ó. Isso aqui, vamos supor que aqui seja o meu K3. Aqui eu coloco mais um contato em série aqui chamado de K3, certo? Ah, tem mais um, é só incrementando, certo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? Grupo 4, e isso vai depender de quanta sequência você quer atingir aí no processo. Belezinha? Então um exemplo aqui, a gente tem uma mudança de esteira, certo? Essa mudança de esteira. Então aqui eu tenho o diagrama de trajeto e passo. Esse diagrama de trajeto e passo, a gente precisa interpretar o que está acontecendo, a gente tirar essa sequência abreviada dele. Então eu tenho o que, né? Aqui na parte horizontal é o nosso passo, né? E aqui na parte vertical, né? Aqui é o nosso cilindro. Então tem o cilindro A e o cilindro B. O cilindro A avança, né? Ele sai do 0 para 1, detecta essa borda de subida, ele avançou. A hora que ele chegou no fim de curso, ele vai fazer o quê? Opa, chegou no fim de curso, ele avança B. Né? E o B chega no fim de curso, ele vai recuar A. E a hora que A tiver recuado, ele recua B aí. Certo? Então, basicamente isso a sequência. Então, a gente tem aqui o nosso circuito de potência, a gente tem um diagrama trajeto e passo. Então, tirando a forma abreviada, a gente tem o que, né? No primeiro instante, a mais, avançou, chegou no fim de curso, chamou quem? Avançou B+, certo? A hora que o B chegar no fim de curso, ele vai recuar A. A hora que A chegar no seu fim de curso, ele recua B. Então a nossa sequência é basicamente isso. A mais, B mais, A menos, B menos. Então A mais, B mais, A menos, B menos. Ah, professor, mas dá para fazer sequência, é uma sequência direta. Sim, mas vamos trabalhar ela também com a cascata para vocês verem como que é a construção desse circuito. Então vamos lá. Então a partir do momento que a gente tem A mais, B mais, A menos, B menos, a gente precisa de quê? Descobrir quantos setores tem. Então A mais, B mais, opa, apareceu o A, repetiu o A, eu corto aqui, A menos, B menos. Então eu vou ter o quê? Um setor, dois setores. O meu setor 1 vai ser responsável para avançar A e avançar B. O meu setor 2 vai ser responsável para recuar A e recuar B. Então, basicamente, vai ficar aqui o meu circuito, né? Então, S1 é o nosso, né? Aqui estaria faltando, né, um contato aberto de A0, que seria o que? Para não travar o nosso circuito. Então, na hora que eu acionar S1, né, aciona K1, K1 fecha o contato de selo, energizando que é em meu grupo 1. Então, aqui tem o grupo 1 e aqui o meu grupo 2. Certo? Então, na hora que eu acionar K1, ele vai avançar quem? Y1 avançar A e vai avançar quem? Vai avançar B. A hora que B chegar no fim de curso, B1, ele vai trocar de setor. Então ele vai habilitar, vai desabilitar aqui a minha, né, meu setor 1 para o setor 2. Então ele vai abrir aqui seu contato, abrindo seu contato aqui retorna a abrir, aqui retorna a fechar. Então ele vai fazer o que? Vai recuar A, né? E vai recuar o que? Somente a hora que A tiver recuado. Então A recuou, né? Ele vai recuar B, certo? B chegando no fim de curso, né? Então aqui na verdade a última sequência, na verdade aqui é B0, certo? O último acionamento, né? A última sequência no meu projeto é o B recuando. Então na hora que o B recuar, né, eu volto a poder estar utilizando, né, fazendo um outro ciclo aí da minha cascata. Certo, pessoal? Então é basicamente isso, certo? Então um grande abraço a todos aí, espero que tenham conseguido interpretar, né, o método de sequência mínima e também chamado de método cascata. Lembrando que ele é feito para, né, ajudar a nossa vida, né, facilitar a nossa vida na construção de circuitos eletropneumáticos. Certo? Um grande abraço aí e até mais.